Olá, tá começando o Café Terapia comigo, Lari Marula. E hoje eu quero falar com você sobre um versículo que mexe muito comigo. Tá lá em 2 Coríntios 12, de 7 a 10. Vou ler com você. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei das minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, injúrias, necessidades, perseguições, angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então estou forte. Eu gosto muito, muito mesmo, desse versículo de Paulo, quando ele fala do espinho na carne. Porque eu acho que todos nós, em algum momento da vida, a gente vai perceber que tem algo na gente que, por mais que a gente trabalhe naquilo e foque naquilo e queira resolver aquilo, sempre vai lembrar a gente que somos, de carne e osso. Seja uma sensação de abandono, de rejeição, inferioridade, seja algo que de fato aqui dentro não está bem resolvido, um transtorno, uma síndrome, seja como for, sempre tem algo que me lembra, Lari, você é de carne e osso, você tem um espinho na carne, algo que machuca, algo que aperta, algo que incomoda e algo que, perceba, é seu, é o que te faz ser humano e Deus não vai tirar isso de você, porque isso é um lembrete de que, ei, você é de carne e osso, você precisa de mim. E o que eu gosto muito nesse versículo é que Paulo fala isso. Quando eu percebi que esse espinho na carne não ia sair de mim, e quando Deus me falou que Ele não tinha intenção em tirar isso de mim, foi aí que eu percebi que quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Porque toda vez que eu percebo esse espinho na carne me machucando, né, essa necessidade de carinho, de afeto, essa carência, esse momento que eu tô me sentindo abandonada, durante uma crise de ansiedade, de pânico, que eu me recordo que eu tenho emoções, que elas existem e que elas explodem, que elas estão à flor da pele, naqueles momentos que são espinhos na carne, que nos incomodam, nos machucam e nos lembram que somos humanos. É ali que a gente tem que lembrar que quando a gente está mais fraco e mais vulnerável, é quando a gente necessita totalmente de Deus e na nossa fraqueza Ele nos fortalece. Essa mensagem me lembra que por mais que eu busque cura, cura, cura e restauração, 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 eu sempre vou ser alguém que precisa ser aperfeiçoada por Ele. Eu sempre vou ser alguém que vai ter alguma demanda que vai me lembrar que eu sou humana e que eu preciso dele para me restaurar e me curar. E é legal porque Paulo depois fala que quando ele percebeu isso, não importava as perseguições, os problemas, as injúrias, as traições que ele sofria, tudo colaborava para ele ser aperfeiçoado. Tudo colaborava para ele perceber que sem Deus ele não poderia andar mais uma milha, porque às vezes quando a gente está bem, a gente esquece, né? A gente está bem, a gente está ótimo, está vivendo nossa vida, a gente é grato a Deus, tudo está muito bom e perfeito, mas é no dia mal que a gente depende, é no dia mal que a gente percebe que sozinho a gente às vezes não consegue. E isso é uma coisa que eu sempre tento trazer nas sessões de terapia. Toda vez que alguém me fala que tem fé, nossa, como eu uso isso para a pessoa conseguir fazer um tratamento mais assertivo. E eu não falo de religião, eu falo de fé, porque eu sei que quando a gente tem fé, a gente alcança esse entendimento, essa sabedoria de que tudo colabora para o bem, por pior que seja a situação. E a gente consegue resignificar, perdoar e curar aquilo que tanto machucava. Mas daqui a pouco vão ter outras situações, outros problemas. E a gente tem que encontrar esse caminho dentro de nós, que nos leve sempre em direção a esse propósito maior. Por mais que tenha sido uma fatalidade que aconteceu, tem um propósito maior. Deus quer falar comigo aqui, Ele quer me ensinar, Ele quer me mostrar que eu sou de carne e osso. E no fim do dia, não adianta eu lutar com as minhas próprias forças. Eu preciso de algo que é maior do que eu. Aí entra a fé, entra o propósito, entra tantas outras coisas que envolvem espiritualidade. E junto com isso, o que eu entendo? Que quanto mais em evolução a gente está, mais aberto a gente também está para ver a vida dessa forma, com esse novo olhar. E aí, o que é uma pessoa, né, Lari, com evolução e sem evolução? Fiz uma listinha aqui para você. Uma pessoa sem evolução, ela tende
a reclamar de tudo, ela tende a dizer que tudo é impossível. Então, perceba, os problemas já vão acontecer, é inevitável. E se a pessoa não tem evolução, ela ainda está com viés, um olhar totalmente voltado ao pessimismo, ao negativismo, né? Tudo vai dar ruim, nada vai colaborar para mim. Que mais? Ela fica paralisada diante dos desafios, dos problemas. Ao invés de criar soluções, ela fica ali estagnada naquilo e não sai do lugar. Ela também sofre pela opinião dos outros. Às vezes porque quer agradar, às vezes porque não se conhece, às vezes porque tem medo de julgamentos. E aí também, fica ali no estado de vitimismo. O medo controla os seus passos e também a limita de alguma forma, entendendo que o medo é um sentimento. A gente tem que aprender a ouvi-lo, compreendê-lo, tem que lidar com ele, mas veja, tem coisas que a gente tem que fazer com medo mesmo. É só um sinal de alerta, não significa que realmente algo vai nos afetar, nos machucar ou nos pôr em risco. E por fim, eu coloquei aqui que uma pessoa sem evolução, ela tem pensamentos negativos que condicionam a sua vida. Então perceba, existem problemas para todas as pessoas. Todo mundo nessa vida vai passar por situações difíceis, desafiadoras, situações que vão colocar em xeque o que a gente acredita, o que a gente é. Todo mundo vai passar por isso. Seja agora, seja mais pra frente, é inevitável. Nesse mundo vamos ter aflições. Mas, ao mesmo tempo, quando eu não tô no caminho de evolução, eu fico presa àquilo. Eu só vejo o olho do furacão, eu não vejo todo o resto. Todo o resto da minha vida, das coisas que aconteceram, eu me prendo tanto àquilo ali que aquilo define quem eu sou, define os meus passos. E isso é tão limitante. Eu sei que a gente vai errar, mas a gente não é um erro. Eu sei que às vezes coisas difíceis vão acontecer, mas não significa que a vida é difícil. Eu sei que muitas vezes as pessoas vão machucar a gente, mas não significa que a gente não tem que confiar em ninguém. Então perceba, quanto menos em evolução a gente está, mais esse espinho da carne vai machucar. Por outro lado, pessoas com evolução acabam sendo eternos aprendizes. Assim como Paulo fala, nas injúrias, nas perseguições, eu estou sempre aprendendo e percebendo que quanto mais fraco, mais forte estou em Cristo. Pessoas com evolução também conseguem resolver os seus problemas de uma forma muito mais eficiente, porque elas sabem que em toda crise tem também uma oportunidade. Elas buscam caminhos, mentores, ferramentas para prosseguir em seus planos e metas. Elas entendem, sabe? Pessoas com evolução entendem que às vezes, não tenho todas as ferramentas que eu preciso nesse momento para conseguir sair daqui. Quem que pode me ajudar? Quem que eu percebo que tem aquela ferramenta, aquele estilo de vida que eu preciso ter? Vou me aliançar com essa pessoa, vou me conectar a essa pessoa para conseguir sair do meu problema e alcançar a solução. Essas pessoas também aceitam as críticas e faz algo bom com elas. Tem críticas que sim, vêm enviesadas porque aquelas pessoas querem nos machucar e nos atingir. Mas tem críticas que são tão importantes que a gente aprende tanto com elas. A gente tem que fazer esse discernimento do que é nosso e do que é do outro. Mas quando de fato é uma crítica que mexe com a gente e que a gente sabe que aquilo não faz sentido, pessoas com evolução pegam essas críticas, trabalham essas críticas e se aperfeiçoam. As pessoas com evolução, elas também aprenderam a ouvir o medo e lidar com ele. Sabe, a gente não tem que ter medo do medo. A gente não tem que ter, às vezes, esse receio do medo vir e a gente ficar paralisado, até porque não tem nem como vencer o medo. O medo é um sentimento, que tem sensações, que tem memórias, que tem tanta coisa que acontece na nossa vida. O medo é instintivo, é para nos proteger, nos deixar em estado de alerta, para nos proteger dos perigos. Mas tem medos que de verdade não vão pôr a gente em perigo, são só um sinal de alerta, para a gente ter mais consciência das decisões que a gente vai tomar, pensar 2, 3 vezes antes de fazer aquilo. Então, quando a gente aprende a ouvir nossos medos e a fazer essa separação do que de fato é perigoso, do que não é perigoso, é só um sinal de alerta, a gente consegue driblar esse medo e às vezes fazer com o medo mesmo, provando pra gente que aquilo é seguro, que é um lugar que a gente quer ir, que a gente quer alcançar e que vai dar tudo certo. E por fim, pessoas com evolução, elas filtram os seus pensamentos e sabem quais elas devem alimentar ou não. Perceba, nós não temos controle dos pensamentos. Eles vêm. Às vezes você não está querendo aquele pensamento e ele aparece. Mas a gente controla se eles vão ser alimentados ou não. A gente escolhe alimentar pensamentos destrutivos ou não. A gente escolhe alimentar pensamentos negativos ou não. E esse alimentar, que eu digo, é ficar matutando naquilo, sabe? Ruminando aqueles pensamentos. Um exemplo clássico é, às vezes, briga entre marido e mulher.
Às vezes o parceiro ou a parceira fica ali, ó, horas ruminando pensamentos negativos para na hora que tiver a briga, pá, tudo pronto aqui dentro já. Mas me fala, para quem tá fazendo bem, segurar esse monte de pensamento negativo é um exemplo, mas tem tantos outros. Às vezes fica aqui dentro pensando, não vai dar certo pra mim, eu não sou capaz, eu não vou pra lugar nenhum. E pessoas com evolução, elas entendem que aquilo é só um pensamento, não define quem elas são. Mas dependendo do que elas fazem com aquilo, pode influenciar e muito o que elas serão lá pra frente. E aí, por que eu te trouxe todo esse ensinamento hoje? Porque eu sei do potencial que você tem. Eu sei que, como Paulo, você também tem um espinho na carne, eu também tenho um espinho na carne. Coisas que me lembram todos os dias que eu sou ser humano de carne e osso. E aí, a gente tem que entender o que depende de nós fazer e melhorar e se aperfeiçoar e entrar nesse caminho de evolução. E o que, em alguns momentos, a gente tem que falar, Deus, não consegui mais. Até aqui eu fui. Mas agora, entendo que esse espinho na carne tá doendo tanto, eu preciso da sua intervenção. Eu preciso que agora o Senhor me fortaleça na minha fraqueza e que eu consiga ver a sua força em mim fazendo isso daqui acontecer e desenrolar. Eu sei que você talvez já teve momentos como esse, em que você não via mais saída, pediu ajuda para Ele e você de fato conseguiu uma vitória, uma solução. Eu acredito que Paulo viveu isso e nos deixa esse ensino também na sua carta, de que por pior que seja a situação, às vezes perseguições, traições, angústias, momentos difíceis, ou esses momentos em que a carne grita e a gente não sabe nem como resolver aquilo, a gente tem que lembrar que existe alguém que pode nos aperfeiçoar. E lá na nossa fraqueza, na nossa maior vulnerabilidade, Ele se apresenta e nos fortalece. E eu tenho pra mim que essa é a minha melhor versão. A melhor versão da minha vida são esses momentos que eu tô mais dependente dEle. Mais fraca, sem barreiras, sem julgamentos, esperando que Ele venha e me faça forte nele. Porque aí eu sei que nada vai dar errado. Quando Ele toca a gente, nossa vida caminha pra frente. É isso. Encerrando aqui o Café Terapia de hoje. E eu te vejo no próximo.